Filemon, versículo 11 a 16, nós temos meditado nessa carta, uma carta em que o apóstolo Paulo vai fazer um pedido a Filemon, mas antes de fazer esse pedido ele elogia, né? O apóstolo Paulo lembra as qualidades de Filemon que o fazem ser grato a Deus. Nos primeiros versículos, especialmente o versículo 4 até o versículo 7, o apóstolo Paulo louva a Deus pela vida de Filemon, pela forma como ele ama os irmãos, os santos de Deus, da igreja, a forma como ele reanima, encoraja os irmãos, fortalece os irmãos, e pela forma como ele tem demonstrado a sua fé no Senhor, através desse cuidado com os irmãos. E o apóstolo Paulo faz esse elogio a Filemon, porque ele vai fazer um pedido. Qual é esse pedido? Que ele receba Onésimo, o seu escravo. Onésimo, escravo de Filemon, houve alguma situação em que Onésimo fugiu da casa de Filemon, seu senhor, e não sabemos a situação, mas Onésimo se encontrou com o apóstolo Paulo. Nesse encontro com o apóstolo Paulo, ele ouve o evangelho, se converte, e agora o apóstolo Paulo, numa nova situação de Onésimo, ele intercede por aquele escravo, para que Filemon receba de volta e o receba agora como um filho na fé, né? Receba como um irmão. Então nós vamos ler os versículos 11 a 16 hoje, onde vai nos mostrar que o evangelho muda tudo na vida daqueles que recebem a Cristo Jesus. O evangelho muda tudo. Então o versículo 11 diz assim: ele, Onésimo, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com muita razão, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai querido, suplicamos tua graça para esse momento em que nós vamos contemplar a tua palavra, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossa mente, que estejamos interessados, com o nosso coração voltado para o Senhor, e ao ouvir tua voz, Deus, possamos dizer sim, Senhor, possamos reagir ao que o Senhor tem a nos dizer positivamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o evangelho muda tudo. E uma das coisas que o evangelho muda é a nossa condição. Todos nós sabemos que quando nós somos convertidos, acontece uma mudança drástica na nossa vida. Nós mudamos da água para o vinho. E aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo mostra a mudança que Deus fez na vida de Onésimo. Ele diz no versículo 11, ele, Onésimo, né? Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, mais uma vez, nós não conhecemos as circunstâncias em que Paulo e Onésimo se encontraram. Assim, como foi? Se quando Onésimo fugiu, ele foi diretamente atrás do apóstolo Paulo, porque conhecia, ouviu falar. Nós não sabemos. Porém, nós entendemos pela carta que, de algum modo, eles se encontraram na prisão onde Paulo estava. E como eu tenho falado aqui, né, é bem provável que tenha sido uma prisão domiciliar, como foi o caso de Paulo lá em Atos capítulo 28. Então lá, Paulo recebe Onésimo, evangeliza na prisão, aonde Paulo estava, e ele se torna um seguidor de Jesus. Após isso, Onésimo passa a ser um colaborador de Paulo, alguém que auxilia o apóstolo Paulo em seu ministério.
Paulo intercede por ele aqui nessa carta e chama ele de filho, no versículo 10, né? Um filho que ele gerou entre algemas, indicando que Paulo pregou o evangelho para Onésimo na prisão. O significado básico do nome de Onésimo é interessante. Eu falei na semana passada, quem lembra? O significado básico do nome de Onésimo: útil. Que era um nome dado àqueles escravos que não tinham nenhuma identificação, né? E Paulo faz um trocadilho aqui bem interessante. Não é bem um trocadilho, mas um jogo de palavras aqui no versículo 11. Onésimo é útil, o nome dele, significa isso. Mas ele antes era inútil. Agora, porém, é útil. Mas agora é útil. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que quando ele fugiu, ele causou prejuízo a Filemon, ele se mostrou alguém que era indigno do seu nome, útil, Onésimo. A propósito, tinha um irmão, né? Eu dei esse apelido a ele, mas, enfim, pegou lá, no Ceará. Mas o nome dele é Enéas. Meu nome é Enéas, né? O nome dele é Enéas, aí eu coloquei o apelido dele de Onésimo, né? Não sei porquê, mas tinha e pegou, né? E era um irmão realmente muito útil, era muito ajudador. Mas, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, ele se mostrou indigno do nome útil. E Paulo não está dizendo que ele era um escravo inútil, porque seria até uma forma pejorativa de se referir a Filemon, né? Chamá-lo de um escravo inútil. Mas não é nesse sentido. Ele foi inútil para o seu senhor diante da sua atitude contra o seu senhor, né? Ele não foi obediente e fugiu e provavelmente até furtou o seu senhor. Mas agora, após a sua conversão, ele se torna alguém útil. Alguém que pode colaborar com Filemon e, mais ainda, alguém que pode colaborar com o evangelho. Porque colaborar com o apóstolo Paulo era colaborar com o evangelho. Porque ele diz, ele antes foi inútil, ele foi inútil a você. Agora ele é útil não só a você, mas até a mim. Ou seja, ele se tornou alguém importante em prol do evangelho do Senhor. Em prol da expansão do evangelho através do seu apoio ao apóstolo Paulo. O evangelho nos tira da posição de inutilidade e nos coloca como úteis no serviço de Deus. Em outras palavras, todos nós, antes de Cristo, antes de Cristo, éramos inúteis. A propósito, até mesmo depois de Cristo somos inúteis, como Jesus disse. Mas o ponto aqui é o seguinte, hoje nós podemos ser usados por Deus. Antes, nós éramos inúteis. E o pressuposto aqui, meus irmãos, é que as nossas vidas, sejam como forem nossas vidas, sem Jesus e sem os olhos no reino de Deus, as nossas vidas são inúteis. Inúteis, não servem para nada. É desperdiçar a vida. É como o autor de Eclesiastes diz, é correr atrás do vento. A utilidade de nossas vidas se acha na cruz do Calvário, em Cristo, naquele que morreu por nós para nos conduzir a Deus. E quem não se entrega àquele que pode nos livrar de nós mesmos, Jesus, quem não se entrega a Ele, permanece inútil, vida vazia, vã, que não serve para nada. A sua vida só vai valer a pena se ela for vivida totalmente entregue aos pés de Cristo. Era o caso de Onésimo. A vida dele só passou a valer a pena de fato quando Cristo entrou em cena. E é o caso da nossa vida. A gente pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser uma pessoa incrível, maravilhosa, mas é uma vida inútil. O Senhor Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ultimamente eu tenho pensado muito nessa
dessa fala do Senhor Jesus, tem algumas pessoas que acham que vão viver para sempre. E tentam planejar a sua vida assim como se estivesse criando uma pirâmide, sabe? Aquelas pirâmides do Egito que vão ficar ali por milênios. A nossa vida é como um sopro. Como disse Tiago. Um sopro, como um vapor. Aparece no instante e logo se esvai, se dissipa. A vida só vale a pena mesmo se for vivida no Evangelho. Porque o Evangelho, ele muda a nossa condição. O Evangelho explica a nossa vida. O Evangelho diz por que nós estamos aqui nesse mundo. Quem não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, deveria estar desesperado. Deveria estar maluco. Porque a qualquer dia, não existirá qualquer dia. E como é que vai ser depois? O que vem depois? É desesperador saber que eu vou morrer e eu não sei o que acontece depois. Mas quando o Evangelho entra na nossa vida, tudo se torna útil. A nossa vida se torna útil para o serviço de Deus. Não é vão. A gente conhece o Senhor Jesus, tudo muda. A nossa condição muda. De inutilidade para úteis no reino de Deus. Segundo, o Evangelho também nos faz se dispor pelos outros. O versículo 12, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O Evangelho nos faz se dispor pelos outros. Enviar Onésimo para o apóstolo Paulo era enviar o quê? O próprio coração. Eu estou enviando Onésimo, mas na verdade eu estou enviando o meu coração. Um comentarista ele diz o seguinte, o direito exige que um escravo fugitivo seja enviado de volta. Paulo cumpre a lei. Enviar de volta o escravo é uma atitude legalmente demandada, tanto nos termos da lei romana, como na judaica. Só que o apóstolo Paulo ele vai além da lei. Ele cumpre a lei, eu vou mandar o escravo, de volta. Só que ele envia com todo o seu amor. Ele diz que envia o próprio coração. Paulo intercede por Onésimo, busca a reconciliação dele com seu Senhor, colocando o seu coração. Porque o Evangelho sempre nos faz buscar o caminho da reconciliação. O Evangelho sempre nos faz se dispor pela outra pessoa, se colocar à disposição dos outros, em busca da reconciliação. O que Paulo faz com Onésimo, meus irmãos, aqui, tentando a reconciliação entre ele e Filemon, é o que Cristo fez por nós. Trazendo a reconciliação entre nós e Deus. Da inimizade para a filiação, a relação pai e filho. Nós somos filhos de Deus hoje porque Cristo nos reconciliou com Deus. Tem um comentário que é atribuído a Martinho Lutero, aquele Lutero, das 95 teses, do hino, qual é o hino? 323, Castelo Forte, Lutero, ele tem um comentário dele sobre Filemon que diz assim, essa epístola mostra um exemplo magistralmente lindo de amor cristão. Nele vemos como Paulo assume o pobre Onésimo e o representa diante do seu patrão com tudo o que ele precisa, assumindo a postura como se ele mesmo fosse Onésimo, o que cometeu o pecado. No entanto, Paulo, ele não faz com a força obrigação, para as quais ele certamente teria autoridade, mas abdica dos seus direitos e assim obriga a que Filemon igualmente abdique dos seus direitos. Do mesmo modo, Cristo fez por nós diante de Deus. Também Paulo age diante de Filemon em favor de Onésimo. E ele diz, Lutero diz, pois todos nós somos os seus Onésimos.
se crermos. Todos nós somos Onésimo de Jesus, né? E Jesus nos representa diante de Deus, nos reconcilia diante de Deus. Pode ser criada uma hashtag, né? Somos todos Onésimos. Diante de Deus, nós somos todos Onésimos. Graças a Deus por Cristo. Nós podemos usar dessa mesma graça para ajudar outras pessoas a terem seus relacionamentos reconciliados também, assim como Cristo nos reconciliou com Deus. Nós podemos ajudar outras pessoas a terem seus problemas solucionados, crises desfeitas, brigas apartadas. O cristianismo é a religião da reconciliação. Muitos problemas que existem em igrejas não existiriam se houvessem pessoas que colocassem seu coração ali, como Paulo coloca o seu coração na vida de Onésimo, um escravo, que diante daquela sociedade não tinha muito direito. Seu direito era voltar para o seu patrão e esperar dele o que ele tem, a decisão que ele irá tomar. Vai ser preso, vai ser morto, enfim. Mas Paulo coloca o seu coração aqui na história, buscando a reconciliação. É aquilo que Cristo fez. Colocou o seu coração na cruz do Calvário para nos levar a Deus. É aquilo que nós precisamos fazer, anunciando a mesma palavra da reconciliação a outras pessoas. E agir como Paulo, também, buscando a reconciliação de relacionamentos quebrados, de pessoas com problemas de relacionamento na igreja ou fora da igreja. É o nosso papel como cristãos não causar quebra de relacionamentos, não causar os problemas, mas buscar as soluções. Olha, no nosso trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, nós deveríamos ser aquelas pessoas que os outros diriam: vamos falar com ele é cristão, ela é cristã, e pode nos dar algum direcionamento sobre isso aqui. Mas o que acontece muitas vezes é que no trabalho, o problema é causado pelo cristão, o crente. O problema na escola é causado pelo crente que não estuda, que dá trabalho, que a escola liga para o pai, para a mãe. Nós deveríamos ser aquelas pessoas reconhecidas por reconciliar, apaziguar, trazer transformação ao lugar que a gente está, porque o Evangelho demanda isso de nós. Terceiro, o Evangelho nos faz amar sem constrangimento. O Evangelho nos faz amar sem constrangimento, sem impor. Olha o que diz o versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Outra versão vai dizer espontaneamente. Paulo envia alguém que gostaria de tê-lo consigo mesmo, no Evangelho. Mas Paulo não quer impor esse desejo. O coração de Paulo era assim. Ele não gostava de ser pesado às pessoas, de impor a sua autoridade às pessoas. Por exemplo, ele já disse isso nos versículos 8 a 10, né? Que ele poderia exigir a Filemão que recebesse Onésimo. Afinal de contas, quem está falando não é Rubens, o pastor Rubens. Quem está falando não é Natan. Quem está falando é o apóstolo Paulo. A cobra picou ele e morreu a cobra. Não é bem assim a história, né? Mas, enfim. O apóstolo Paulo tem autoridade dada por Cristo. Ele diz: eu poderia te ordenar o que convém, mas eu prefiro solicitar em nome do amor, versículo 10. Receba Onésimo de volta. Ele poderia. Mas o apóstolo Paulo, em nome do amor, ele não gosta de impor. Ele não gosta de ser pesado. Ele meio que abdica do seu direito, né? Abre mão do seu direito, de sua autoridade, e coloca a solicitação, o amor,
à disposição. Ele não gosta de ser pesado. Por exemplo, a gente vê isso nas igrejas. Como apóstolo, ele tinha o direito de receber apoio de algumas igrejas lá no Novo Testamento. Especialmente igrejas que ele ajudou a estabelecer. Mas ele dizia que não gostava de ser pesado às igrejas. Ele falou isso para os Tessalonicenses, falou isso para os Coríntios. Ele não gostava de ser pesado. Ele dizia, ele trabalhava como, meu primo fala, tendeiro, né? Trabalhava como tendeiro, fazedor de tendas. Fazia tendas, trabalhava duro, ralava, enquanto exercia o seu ministério, para não ser pesado às igrejas. Que ele dizia, eu tenho o direito de exigir de vocês a minha manutenção, o meu sustento, mas eu não quero ser pesado. Ele disse para Filemão, eu tenho o direito de ordenar que você receba Onésimo, mas eu vou te solicitar em nome do amor. Ele não gostava de impor as coisas, mesmo quando ele podia. Porque o amor nos faz amar sem constranger, sem impor. Ele deseja ficar com Onésimo, ele diz aqui no versículo 14. Versículo 3. Eu queria conservá-lo comigo, eu queria ficar com ele aqui. Ele seria muito útil aqui. Seria um ótimo companheiro no Evangelho. Era alguém que o apóstolo Paulo enviava para prestar relatórios, para colher relatórios. Por exemplo, a cidade de Filemão aqui, qual é a cidade, vocês lembram? Qual é a cidade aqui de Filemão? É Souza, né? Onde é? Colossos. É isso? É isso? Foi boa? Lembrei agora, pastor. É Colossos. Isso. É Colossos. É a mesma cidade onde foi escrita a carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, Onésimo é citado lá, como alguém que foi enviado junto com Tíquico. Alguém que foi enviado à igreja para dar informações à igreja. Então era alguém importante para o apóstolo Paulo, alguém que Paulo poderia enviar ali ou acolá, dar informações ou colher informações de como andam as igrejas. Assim como ele fazia com Tito, assim como ele fazia com Timóteo. Veja, Onésimo não é mais aquele escravo, né? É alguém útil no reino de Deus. E Paulo queria ter consigo a presença de Onésimo, seria muito útil, mas ele não quer impor isso. E no Evangelho a gente aprende, meus irmãos, a amar sem constrangimento, sem querer obrigar as pessoas a fazer o que a gente gostaria que elas fizessem. Paulo cria aqui uma oportunidade para que Filemão demonstre amor espontâneo e não forçado. Ele não quer forçar. Se eu obrigar, ele não vai fazer porque ele gostaria de fazer, exercer o amor. Ele vai fazer porque Paulo mandou. Só estou fazendo isso aqui por tu, Onésimo, porque Paulo mandou, porque senão mandaram um burro na tua cara. Pelo que tu fez, tu roubou meu dinheiro. Né? Tu levou meu ouro, minhas coisas. Paulo está criando aqui uma oportunidade para que Filemão demonstre amor espontâneo e não forçado. Paulo prefere enviar Onésimo a Filemão, que é o que diz o verso 14. Né? Aliás, o versículo 12 que diz isso. Ele prefere enviar Onésimo a Filemão para que ele faça o que ele acha melhor. Se ele quer mandar de volta ao apóstolo, é Filemão que vai dizer. Se quer que Filemão fique ao seu serviço, é Filemão quem vai decidir. Se quer que Onésimo seja um missionário ou alguma outra coisa, é Filemão quem vai dizer. Mas, de toda forma, tem que ser espontâneo e de livre vontade. E quem ama, não ama por obrigação. Quem ama, não ama porque foi obrigado, porque foi constrangido a isso. Quem deseja o bem dos outros não deve fazer por constrangimento. Olha uma coisa, não, fulano fez isso por mim. Eu não estou com um pingo de vontade de fazer nada por ela, mas eu fico meio constrangido, porque
fulano fez isso por mim, eu não vou fazer. Aí você ama constrangido, né? Fulano, eu te amo porque tu me amou, senão não estava nem aí por tu. Fizeram algo por mim, eu devo fazer também. Você deve amar, você deve fazer o bem, porque isso reflete o que você é em Cristo. Você é servo de Deus, filho de Deus, discípulo do amor. E quem é discípulo do amor manifesta o evangelho ao mundo, aos outros. E não por constrangimento, mas espontaneamente. Espontaneamente. Crente deve amar, não por obrigação, mas espontaneamente. Deve ser a nossa marca. A gente ama as pessoas, cuida das pessoas, busca o bem das pessoas. Porque isso é o que nós somos, discípulos do amor. O mesmo amor que morreu na cruz, por amor a nós. Então o Evangelho nos faz amar sem constrangimento. Também, por último, o Evangelho muda as nossas relações. Olha o que diz o versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O Evangelho muda as nossas relações. Veja, mesmo querendo ter por perto, Paulo acredita que Onésimo seria recebido por Filemon. Recebido para sempre. Ele diz, eu acredito que você vai recebê-lo. Porque eu sei quem você é, Filemon. Paulo está lembrando aqui dos versículos que ele falou aqui, versículo 4 em diante. Eu conheço o seu caráter. Você vai recebê-lo. E vai recebê-lo para sempre. E você não vai recebê-lo como escravo mais. Você vai recebê-lo como irmão caríssimo. Veja, o Evangelho muda as nossas relações horizontais. Muda a maneira como nós devemos tratar as pessoas. E aqui é praticamente uma palavra de abolição, né? Acabando com a ideia de relação senhor-escravo, ou escravo-dono. Filemão não deveria mais considerar Onésimo como escravo. Mesmo que o direito secular dissesse que ele era o seu escravo, ele tinha total direito sobre Onésimo. Onésimo não é mais escravo de Filemão. Mesmo que um documento diga isso, né? Onésimo é irmão de Filemão. É irmão. É por isso que eu disse, irmãos, que o Novo Testamento, eu disse isso algumas vezes, o Novo Testamento você não vai ter a palavra abolição, revolta, alforria, para descrever a quebra dessa relação, desse sistema de escravos, né, na época. O cristianismo não vai usar isso. E no Novo Testamento não vai usar isso, aliás. Mas fica absolutamente claro pela forma como o servo deve tratar, o Senhor deve tratar os seus servos, lá em Efésios, capítulo 6. E Pedro também vai falar isso. E a forma como Paulo requer que Filemão receba Onésimo. Não é escravo. Você não vai recebê-lo mais como escravo. Ele agora é seu irmão. E não é qualquer irmão. É irmão caríssimo. Como se fosse irmão de sangue. E, aliás, é de sangue. É o sangue de Cristo. O Evangelho muda tudo isso. Muda as nossas relações. Muda a forma como a gente olha para as pessoas. Onésimo agora é irmão, e isso deve mudar a forma como Filemão e outros crentes, senhores de escravos, lidam com esse tipo de situação. Paulo acredita que Onésimo seria recebido de volta para sempre, como um irmão caríssimo. Essa ideia aqui, né, no versículo 16, ele diz, especialmente de mim, e como você vai receber como irmão caríssimo, especialmente de mim,
e com maior razão de ti, quer na carne, quer no sangue. Quer dizer, ele diz irmão na carne, aliás, eu disse no sangue, né? Irmão na carne e no Senhor. Como assim irmão na carne, se eles não eram irmãos de sangue? A ideia aqui seria numa perspectiva humana. Ou seja, numa relação deste mundo, entre pessoas, vocês já têm uma proximidade, querendo ou não. Mas agora vocês têm uma relação no Senhor, em Cristo, por meio do Senhor Jesus. No Evangelho, meus irmãos, não existem privilégios. Todos são iguais. Na igreja, todos são irmãos. Todos são filhos de Deus. Ninguém é mais importante, ninguém é mais especial. Eu lembrei agora que, às vezes, tem algumas pessoas que pedem oração ao pastor como se a oração dele fosse: pastor, ore por mim, que quando o senhor ora tem alguma coisa diferente. E olha que eu nem oro bonito, assim. Eu nem acho minha oração, assim, elegante. Eu não sei, tem umas palavras que eu não sei falar. Enfim. Pastor, aqui quando o senhor ora, acontece. Eu falei para um irmão essa semana: pastor, aqui quando o senhor ora, acontece. Eu disse: se acontecesse, você não me pedia tanto para orar por você. Não acontece, não. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Somos todos iguais. Somos todos irmãos, filhos de Deus. Para Filemon, Onésimo não é mais mercadoria. Não é alguém que ele poderia: esse escravo não presta, eu vou vender para outro. Acabou. É irmão. E isso vai servir de prumo, né? De como ele vai seguir, de como vai se seguir as próximas relações aí entre senhor e escravo. Não deve tratar os seus servos com a força das mãos, né? Com o rigor que são tratados os escravos seculares. Deve ser tratado como pessoas da família. O cristianismo muda tudo, o evangelho muda tudo. O evangelho muda o modo como nós enxergamos as pessoas e nos relacionamos com elas. Os crentes devem enxergar as outras pessoas como imagem de Deus, como criaturas de Deus, criadas pela palavra de Deus lá no princípio. Quando você passa pela rua, em qualquer lugar, você vê pessoas em imagem de Deus. Todas, imagem de Deus. Tratar mal e desprezar as pessoas é tratar mal e desprezar o próprio Deus. Vocês se lembram do que é que diz lá em Gênesis 9? Depois que acontece depois do dilúvio, né? Deus dá algumas leis para Moisés, não, para Noé. Noé? Dá algumas leis para Noé. E uma das coisas que Deus diz para Noé, diz o seguinte: olha, se alguém derramar o sangue de alguém, essa pessoa que derramou sangue deve morrer. Aí por que isso? Ele diz: pelo sangue do outro se derramará o seu. Por que isso? Aí Deus diz: porque Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Me espanta, né? Espanta, mas assim, nem tanto, né? Porque hoje é tanta coisa nesse mundo. Mas me espanta crentes, embora eu nunca tenha visto, né? Mas eu já ouvi de alguns crentes racistas. Já pensou? É desprezar a imagem de Deus. Desprezar aqueles que foram criados à imagem de Deus. Tem uma interpretação racista que fazem da Bíblia. Não sei se vocês já ouviram. Caim, né? Quando Caim foi expulso da presença de Deus, foi colocada uma marca em Caim, né? Dizem que, aí algumas pessoas fazem interpretação racista, dizem que a marca em Caim era a cor negra. Já ouviram isso?
E assim, meus irmãos, assim, dá um negócio ruim ouvir isso. Eu já ouvi isso, mas não sei quem defende isso mesmo. É desprezar a imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Desprezar algum semelhante nosso, aliás, desprezar algum dos nossos semelhantes é desprezar aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor Deus. É desprezar o próprio Deus que os criou. Uma vez que o Evangelho muda o nosso relacionamento com Deus, a gente não é o mesmo mais. E isso muda a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Está sem imagem aqui? Tá. Normal? Ok. Muda como nós nos relacionamos com os outros. Se o nosso relacionamento com Deus mudou, nosso relacionamento com o próximo vai ser totalmente diferente agora. Se nós éramos conhecidos como pessoas de difícil relacionamento, antes de Cristo, no Evangelho nós devemos ser pessoas conhecidas como sendo fáceis de lidar. Era para ser assim. Fulano é uma pessoa fácil de lidar, é diferente, porque ele é cristão. Se nós éramos pessoas conhecidas por ser de difícil relacionamento, como eu estava dizendo, no Evangelho nós devemos ser conhecidos como pessoas pacientes, pessoas bondosas. Se éramos conhecidos como pessoas que não se importavam com as dores dos outros, no Evangelho nós temos de ser conhecidos como pessoas que cuidam, pessoas que amparam, que encorajam, que incentivam. Porque era assim Jesus, né? E uma vez que Cristo nos mudou, nós não devemos mais ser iguais. O Evangelho muda tudo. Muda os nossos relacionamentos. Muda a forma como nós olhamos para as pessoas. Lembre-se, o Evangelho muda a nossa condição da inutilidade para utilidade no reino de Deus. O Evangelho nos faz se dispor pelos outros. O Evangelho nos faz amar as pessoas sem constrangimento, sem impor. E o Evangelho muda os nossos relacionamentos. Essas coisas mudaram em você? Essas coisas que eu falei, mudaram na sua vida? Se não mudou em sua vida, ore ao Senhor, hoje mesmo. Peça perdão. Deus, eu não tenho agido como eu deveria. O Senhor transformou meu coração, mas eu não tenho aparentado nenhuma mudança do que o Senhor fez aqui. Peço perdão, Deus. Quero agir diferente. Eu quero ser reconhecido, para onde eu for, como alguém que parece com Jesus. Peça perdão e busque a mudança com a ajuda do alto. Que o Senhor te dê essa graça, te fortaleça. Que o Evangelho siga mudando nossas vidas, nossas condições, mudando os nossos desejos, nossos propósitos. Que o Evangelho sempre nos faça olhar para o que Cristo fez e dizer, eu quero ser assim, parecido com Jesus. Amém.